Uma ótima noite de sexta-feira para você. Está no ar mais uma edição do nosso Resenha da Bola, o nosso bate-papo diário com muita informação, opinião, debate, claro, os principais lances da rodada. Estamos fechando o mês de janeiro e como o tempo passa rápido, não é mesmo? Pois é, e fevereiro vem aí com mais novidades ainda aqui na sua telinha do Canal 8, no nosso Resenha da Bola, que você já está acostumado, você já sabe, temos o nosso site à sua disposição, que é o resenhadabola.com.br. Você nos acompanha além do Canal 8, sempre ao vivo, de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, também pelo site do Canal 8, que é o canal8.tv.br. Também no YouTube você tem todos os nossos programas à sua disposição para você assistir quando e onde quiser. E também nos nossos aplicativos para Android e iOS. Portanto, nós estamos à sua disposição o tempo inteiro nas redes sociais. Esta é a equipe Classe A de Esportes batendo bola na tela da sua televisão, do seu computador, do seu tablet, do seu celular, enfim, e também nas nossas redes sociais. Na noite desta sexta-feira, mais uma vez, conosco o comentarista Marco Aurélio. Boa noite, Marco. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que estão nos vendo aí do outro lado. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Prazer é todo meu. E ontem, quinta-feira à noite, terminou mais uma rodada do Campeonato Paulista, a terceira rodada, que, aliás, já fez uma vítima, já caiu um técnico no Campeonato Paulista. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre isso. Mas antes, os times de Campinas estiveram em campo. A Ponte Preta jogou no estádio Moisés Lucarelli e conseguiu a sua segunda vitória consecutiva, a primeira diante do seu torcedor, e foi logo em cima do Corinthians, do todo-poderoso Timão, que já tinha sofrido lá na cidade de Mirassol para arrancar o empate a duras penas com o Mirassol e ontem novamente sentiu a força, a pressão do adversário. A Ponte Preta, em 2 minutos, fez 2 gols. E depois disso, o goleiro Igor Vinha segurou a onda, defendendo pênalti, defendendo lances de ataques perigosíssimos do Corinthians. E nós vamos, a partir de agora, mostrar os melhores momentos deste jogo aí para você. Aurélio esteve comigo na transmissão da equipe Classe A de Esportes do portal Esporte Multimídia e analisa esses lances do jogo de ontem. Um jogo que começou até com o Corinthians criando corpo, meu caro Marco Aurélio, mas quando a Ponte foi para cima e marcou os 2 gols ali na primeira etapa, o panorama do jogo acabou mudando. É verdade, Maurício. A gente pode perceber que o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, teve algumas chances muito de fora da área, né? Até esse miolo da Ponte Preta ali com os 2 volantes estava um pouquinho, né, mais fácil para o Corinthians. O Corinthians jogando muito por dentro, né, tanto que teve algumas finalizações ali na entrada da área da Ponte Preta sem penetrar muito dentro da área da Ponte. Olha, a gente está vendo uma chance de gol perdido aí pelo Bruno Rodrigo, uma das melhores oportunidades que a Ponte, quando o placar ainda estava em 0-0, ele tentou, conseguiu encobrir o goleiro, mas acabou perdendo. É verdade. E depois o Jefferson. E a Ponte chegava com mais perigo, porque chegava numa situação, principalmente dentro da área do Corinthians, principalmente utilizando o lado direito, né? Então, Maurício, assim, a Ponte, o Corinthians no primeiro tempo, uma posse de bola, né, muito grande. Aí o lance do primeiro gol da Ponte, marcado pelo Bruno Reis, depois dele fintar o Cássio e com absoluta tranquilidade no meio da zaga do Corinthians. Foi como a gente vinha falando. E olha só, não é edição de imagem não, você está vendo aí o primeiro gol, a comemoração dos jogadores da Ponte Preta, aí já a saída de bola do Corinthians. Aí o Roger apareceu, depois da roubada de bola, o toque do João Paulo e o Roger, 1 minuto depois, já fazendo o segundo gol da Macaca. É verdade, Maurício, foi assim, 2 gols em 2 minutos. Exato. Né? Praticamente o Corinthians saiu a bola depois do primeiro gol, a bola chegou na sua defesa, uma saída de bola errada, a Ponte aproveitou, roubou e o Roger entrou na cara do Cássio e assim fazendo... E aí, olha, logo em seguida o lance penal, um pênalti cometido pelo Lazzaroni em cima do Bozelli, do jogador do Corinthians. O pênalti aconteceu, a cobrança do Luan de pé direito e o Igor Vinhas no seu primeiro milagre da noite, defendendo o que poderia ser o primeiro gol do Corinthians. Olha, Maurício, o Luan já no Grêmio, né,
Ele era um dos batedores oficiais e por um período ele parou de ser porque vinha perdendo muito pênalti, né? Olha aí, já no segundo tempo, Marco Aurélio, chance do Corinthians, outra defesa do Igor Vinhas salvando a Ponte. Depois aí a 6 minutos o gol do Bozelli, você vê, apareceu livre dentro da grande área, aí sem chance para o Igor Vinhas, a zaga da Ponte estava aberta, ele acabou descontando para o Corinthians e a partir daí o Corinthians começou a ganhar corpo na partida, começou a dar trabalho, a exigir mais da defesa da Ponte Preta. Você vê aí uma outra oportunidade criada pela equipe do Corinthians, um tiro colocado que passou perto da meta do Igor, aí já outra descida, olha só a limpada, olha como deu trabalho o time do Corinthians, a zaga da Ponte começou a claudicar, como a gente costuma dizer, e o Corinthians cresceu, foi ganhando corpo, e aí apareceu quem? O Igor Vinhas. Quando não fazendo defesas, a gente vai ver já já uma outra defesa absolutamente fantástica do Igor Vinhas, e aí teve o travessão também que ajudou, e a gente tem que dar os méritos totais para o goleiro da Ponte Preta, que quando foi exigido, deu conta do recado. Agora, a torcida da Ponte até certo ponto, Marco, foi até injusta ontem, porque na defesa do pênalti, lógico, era o Igor que estava lá, e a torcida começou a gritar Ivan, 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 pensando que era o Ivan que está defendendo a seleção brasileira. Mas, de qualquer maneira, o Igor, naturalmente, entendeu isso depois nas entrevistas na saída do gramado, mas uma grande atuação do goleiro da Ponte Preta. Olha, Maurício, a Ponte está muito bem servida de goleiro, né? Realmente, quando o Ivan tem a possibilidade de estar na seleção, o Igor Vinhas ontem foi o melhor jogador da partida, sem sombra de dúvida. E não só isso, e o pior é que não só defendeu, como teve 2 contra-ataques que ele começou o contra-ataque colocando, ele armou no lançamento, né? Alongando a bola, né? A gente fala no futebol na quebrada, né? Colocando 2 vezes o jogador da Ponte na cara do Cássio. E a Ponte quase fazendo o 3º gol. Então, assim, além, né, debaixo da trave, está sendo um diferencial da Ponte. Ontem fez com que o resultado fosse 2-1 para a Ponte, principalmente por causa do goleiro, né? E ainda está fazendo lançamento de meia, colocando os atacantes na cara do goleiro. Exatamente. Hoje se valoriza muito essa questão do goleiro saber jogar com os pés. O futebol moderno exige isso. E o Igor Vinhas tem essa facilidade. Bem, o que me chamou a atenção também, Marco Aurélio, e a gente comentava, inclusive, ontem na nossa transmissão com toda a equipe Classe A de Esportes, partida que eu narrei, que o Marco Aurélio comentou, que teve as reportagens do Fábio Oliveira, do Maurício Miléo, que teve também a participação do Anderson Pinheiro, do André Fantato, enfim, estivemos todos na melhor transmissão para o rádio da região metropolitana de Campinas. Foi o seguinte, foi que a Ponte, ela não se acovardou, pelo menos no primeiro tempo. Ela foi para cima do Corinthians, foi intensa, embora o Corinthians até tentasse de alguma maneira vir para cima, mas a Ponte procurou também o ataque, armou jogadas, nós vimos aí, o João Paulo perdeu oportunidades, o Bruno Rodrigues perdeu oportunidade, o Jefferson perdeu oportunidades, ou seja, a Ponte não teve medo do Corinthians. A estratégia, né, do Kleina, o Kleina se utilizou, né, da velocidade, né, de jogar no erro do Corinthians. E a Ponte, principalmente dentro da sua casa, né, quando pega time de menor expressão, procura sair pressionando, começando o jogo em cima do... E o Corinthians não foi dessa maneira, né? A Ponte esperou, fechou, jogou fechadinha. O Corinthians facilitou, né, essa marcação da Ponte, porque principalmente no primeiro tempo, com jogada muito curta, muito lenta, e principalmente por dentro, aonde não teve a chance de entrar na defesa da Ponte. E facilitando isso aí muito em função do jogo do Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians teve algumas modificações, o próprio Ramiro, que saiu no primeiro tempo lesionado, e o jogador lá... O Cantídio, quando entrou, mudou o panorama da partida. Vou falar, a gente tem cobrado muito isso, né, Maurício? Volantes que não fazem a bola longa, né? Às vezes a qualidade no seu passe na saída de bola. E esse jogador ontem me impressionou, principalmente nas bolas longas, dificultando no segundo tempo a marcação da Ponte Preta, aonde facilitou muito para o Corinthians, principalmente com os 2 jogadores de velocidade
de beirada, né, ficar no 1 contra 1. Foi aonde o Corinthians começou a criar as oportunidades e foram várias, mas a Ponte conseguiu segurar principalmente por causa do seu goleiro. E um detalhe interessante nos números da partida é que a Ponte teve 33,2% de posse de bola e rigorosamente 3 finalizações objetivas a gol no primeiro tempo e de 3, 2 gols marcados. Olha, Maurício, o que tem me chamado muito a atenção na questão dos números, que geralmente as equipes que estão tendo posse de bola estão perdendo as partidas, né? Eu tive analisando alguns jogos anteriores e é a mesma questão, né? A objetividade que está fazendo a diferença, né? Então, assim, aquela questão, quanto mais posse de bola, menos perigo você vai ter no jogo. Está sendo totalmente diferente. Exato. Você vê pelo primeiro tempo da Ponte, a Ponte teve duas chances, mas chances claras de gol. O Corinthians finalizando muito de fora da área, porque não conseguia penetrar na defesa da Ponte Preta, né? Principalmente por causa do seu jogo muito por dentro. A Ponte que congestionou muito, né, a entrada da sua área e dificultou para o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians no segundo tempo começou a abrir a jogada um pouquinho mais pela beirada, faz com que o time, a sua defesa, né, a defesa da Ponte ficasse um pouquinho mais espaçada, aí dando sim a oportunidade de repente você começando na beirada e centralizando e com velocidade você conseguir penetrar na defesa da Ponte. Mas o Corinthians não conseguiu reverter isso em gol. Teve chance, né, mas não conseguiu reverter em gols, então por isso, principalmente frisando que o Igor Vinhas com certeza foi o ponto crucial para a Ponte sair com a vitória ontem. Sem dúvida nenhuma, foi o craque do jogo, foi o artista da bola, como nós escolhemos, nós denominamos nas jornadas esportivas da equipe Classe A de Esportes. Bem, vamos ouvir os treinadores, a impressão que eles tiveram da partida de ontem. Vamos ouvir o lado derrotado da partida, o técnico do Corinthians falando na entrevista coletiva logo após a partida. Circunstância, né? Qualquer tipo de erro para qualquer equipe, esse tipo de erro mais simples assim, são situações que atrapalham, porque por mais que você faça um jogo competitivo, que você tenha qualidade de jogo, são momentos determinantes da partida que acabam resultando aí no placar final. Eu posso parecer até um pouco chato com isso, mas eu penso que qualquer partida, qualquer jogo, qualquer atuação você leva lições, né? E a gente continua aprendendo, como equipe vai se fortalecendo. Tivemos dificuldades hoje, principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve alguma dificuldade de conter o contra-ataque da Ponte Preta. Essas questões pontuais ali, nos momentos do gol, que foi, no meu ponto de vista, 2 acidentes. O primeiro, uma sequência de pós-bola parada, que bateu, rebateu e sobrou para o jogador deles. O segundo, uma saída de bola que acabamos dominando mal a bola e perdemos na saída. Depois disso, né, eu recordo que só mais uma chance da Ponte e nós soberanos dentro do jogo, não conseguindo transformar as chances criadas em gol. Então, com a Libertadores que se aproxima, né, com a característica do jogo que a gente vai enfrentar, a gente não pode ficar pilhado, tem que manter o controle, mas ao mesmo tempo tivemos coisas boas também, né, muitas situações positivas, principalmente esse volume de chances criados, e pensando no aprimoramento da equipe futuramente, eu tenho confiança que a gente vai continuar crescendo. Uma dessas coisas boas, a entrada do Cantillo no intervalo, te agradou, Thiago? Porque deu uma nova dinâmica, o Corinthians foi bem melhor no segundo tempo. Sim, o Cantillo entrou muito bem. Ele é um atleta que vinha atuando, né, desde a Florida Cup na equipe principal. Por circunstâncias aí que fugiram ao nosso controle, ele acabou não sendo liberado a tempo. Foi liberado hoje somente às 19 horas. Então, com o time montado, eu também não tenho por característica ficar mudando o jogador em cima da hora, depois de ter treinado já. Então, o Cantillo entrou no decorrer da partida, entrou muito bem, fez uma bela partida, conseguiu acelerar o nosso passe, né? Ele tem a capacidade de trocar a bola de lado com muita qualidade, se complementa com o Camacho, né, que fez outra grande partida também em termos de construção e também na fase defensiva. Tem tudo aí para fazer uma temporada muito bonita. Quero que você falasse, por favor, da situação do Ramiro, né, no primeiro tempo. É uma situação preocupante. Que informação que você tem? Ele está com muita dor no joelho, né, foi na parte interna do joelho. Ele falou que acabou enganchando a ponta do pé na roupa do adversário e deve ser um entorse, né, consequentemente, mas não tem nenhum tipo de avaliação mais precisa em relação à situação dele. Está com bastante dor, saiu com aí mancando, inclusive. Foi uma pena porque acabou também atrapalhando o nosso fluxo de substituições.
O que você está pensando para o clássico contra o Santos? Poupar os jogadores ou colocar o time com força máxima? Eu não sou da filosofia de poupar, né? Eu penso que quem tiver condições de jogar tem que estar pronto para jogar. Agora são poucas horas de recuperação até esse jogo, né? Também o Santos também vai sentir um pouquinho também esse pouco tempo de recuperação. Mas nós temos um enfrentamento também muito importante na quarta-feira com o Guarani, né? Que define praticamente uma Libertadores da América, uma oportunidade de entrar na Libertadores da América. Então a minha preocupação agora é que a gente consiga recuperar. Eu vou consultar o departamento físico, o departamento médico também. Quem não tiver condições de atuar com qualidade no jogo do Santos, eu vou tirar. Mas quem tiver condições físicas para isso, recuperar, vai estar dentro do campo. E esse lado físico, Thiago, acaba sendo talvez a maior preocupação, levando em consideração que é início de temporada ainda, e aí você tem uma sequência muito próxima de jogos? Atrapalha. A minha preocupação maior são com as lesões, nem o cansaço, né? O próprio hoje, Sid Clay, a gente precisava colocar ele para ganhar um pouco de ritmo de jogo, ele já está no seu peso ideal, né? Suportou a partida pelo menos até a metade do segundo tempo, até tínhamos a ideia daqui a pouco de substituí-lo em algum momento do jogo, mas com a lesão do Ramiro e a busca pelo resultado, tínhamos que manter até o final, sentir um pouquinho o final do jogo. Mas a preocupação é que ninguém machuque, né, que a gente consiga manter a integridade física dos jogadores. Nosso grupo é um grupo que ele é enxuto de certa maneira e acaba oportunizando também jogadores jovens entrar, né, como foi o Madison hoje, que entrou bem, movimentou, criou chance de gol. Então vamos com calma aí para ver o que o futuro nos reserva. Thiago, o André está na Europa para negociar o Pedrinho, né? Negociações com o Benfica de Portugal. Como é que você avalia uma possível saída dele, visto que o Corinthians tem tido bastante dificuldade no mercado? Olha, isso é uma questão da direção. Eu não posso opinar sobre isso em relação a permanência ou não dentro do clube. O clube ele é gerido pelos nossos dirigentes. Os caras sabem bem como é que está a situação financeira, quem deve ficar, quem não deve ficar. Tecnicamente ele é um grande jogador, traz muita contribuição técnica para a nossa equipe. É um menino mesmo jovem que tem capacidade de achar bons passes, boas assistências, boas finalizações. Carece amadurecer em alguns aspectos ainda, né, do jogo, mas eu deixo na mão da direção essa questão de negociar ou não. Se ele permanecer, a gente fica feliz porque é um jogador de muita qualidade. Este o sereno Thiago Nunes, treinador da equipe do Corinthians, ele terminou aí falando do Pedrinho. A situação do Pedrinho está praticamente resolvida, tá? Já dá para dizer que 95% Pedrinho não é mais jogador do Corinthians. A negociação está praticamente encerrada, praticamente concluída. Vai ser boa para todas as partes. Boa para o Pedrinho, boa para o Corinthians, que deve pegar inclusive algum jogador aí no meio dessa negociação. E o Thiago também falou aí sobre a entrada do Cantígio, como você já tinha falado aqui, que mudou o panorama do Corinthians no segundo tempo, e ele é destemido, hein, porque tem Libertadores na frente, aí já na próxima semana, e tem Clássico domingo, 11 da manhã, contra o Santos, e ele parece que não vai poupar ninguém não, hein? Maurício, a preocupação dele, na verdade, né, na montagem do seu time ideal, né? O que ele até comentou aí na entrevista dele é que os aprendizados em cada jogo que o Corinthians faz, né? A gente sabendo que uma montagem, uma mudança, né, de característica tão drástica, igual era o Corinthians do ano passado para esse ano, não se faz da noite para o dia. Então eu acho que assim, dentro da serenidade que ele vem falando, que ele vem colocando, a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo para o Thiago conseguir montar esse time ideal e que possa jogar de uma maneira diferente que jogava o ano passado. Vamos ver até quando o Thiago consegue, né, o tempo que ele vai levar para fazer isso. Exatamente, é um tempo bem curto, né, dentro da dinâmica do nosso futebol brasileiro. Você sabe que as cobranças vêm num time como o Corinthians mais ainda, mas o Thiago tem respaldo da diretoria, da torcida. O futebol do Corinthians mudou, a dinâmica do Corinthians mudou. Isso é nítido quando se observa o Corinthians. Além desse jogo de ontem, onde nós trabalhamos, eu vi a partida contra o Mirassol e a gente vê, e já dissemos aqui ao longo dessa semana, é um Corinthians dentro de campo completamente diferente daquele Corinthians que a gente via até o ano passado. Mas não fez um jogo bom, né? Não. A gente não ainda pode, não. Principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo ainda foi melhor um pouco, né? Porque para mim vai ser uma surpresa por não conhecer. Vamos começar a passar a conhecer ele agora, acompanhar um pouquinho mais, mas só pelos 45 minutos dele do segundo tempo já deu para ver que é um jogador diferenciado.
Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos ouvir o técnico da Ponte Preta, o Gilson Kleina, e também vamos falar do Guarani, que trouxe um ponto e a liderança do seu grupo de Mirassol. O Resenha da Bola vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí.